Olá, queridos! Vamos para o nosso segundo vídeo do estágio de extensão que estou fazendo com vocês do ensino fundamental, o jogo com metodologia ativa, tá? Eu queria, antes de falar sobre o jogo propriamente, perguntar uma coisinha para vocês. Sim, vocês sabem, por acaso, o que é sala de aula invertida? Hein? Sim? Ah, sim, eu sei o que é sala de aula invertida. Sala de aula invertida é quando as cadeiras ficam de cabeça para baixo e o quadro virado ao contrário. Não. Sala de aula invertida é eu ser o professor, o aluno é o professor, aí o aluno que ensina o professor e o aluno se ensina, se auto-ensina. E o professor não faz nada. Ficou confuso, né? Não. Sala de aula invertida, na verdade, é mais ou menos mesmo, porque isso é bem básico, o que eu vou propor a vocês hoje. Por quê? Porque eu fiz um vídeo baseado numa colega que é bem aplicada e ela me mostrou um aplicativo joinha que tem alguns recursos gratuitos, claro, aqueles prêmios que são maravilhosos, que eu gostaria de deixar e mostrar para vocês. Eu não vou poder mas o gratuito eu posso. E eu fiz um joguinho. Sim, um joguinho de verdadeiro ou falso. Não importa, e não importa quantos você acertou ou errou, isso não vai fazer diferença. O que eu quero é que você perceba esse jogo como uma ferramenta de educação, uma ferramenta para uma avaliação, tá certo? E você vai ter acesso a esse jogo primeiro. Antes você vai ter acesso ao material e depois você vem e assiste esse vídeo. Entendeu? Você estudou antes, você teve acesso ao material antes. Então a sala de aula invertida, trocando em miúdos, seria o aluno, o professor, lógico, pesquisa. E ele dá para o aluno, ele mostra para o aluno vídeos, links, artigos, alguma coisa que ele possa ler previamente e ele já chega na turma, ligado no que vai acontecer. Não é uma aula expositiva como seria esse vídeo, onde eu falo e você fica aí ouvindo desse jeito. Ou não, né? Ou fazendo outras coisas. Vai saber. Mas a sala de aula invertida é o aluno ter contato prévio com diversos materiais informacionais. E aí ele chega por dentro do assunto e com alguma dúvida que ele possa ter. Aí o professor propõe o quê? Métodos ativos. Que métodos seriam esses? Debates, rodas de conversa e várias outras formas em que o aluno ele possa mostrar, dar opinião, falar o que entendeu, o que não entendeu, o que ele achou, né? E os outros também, e cada um vai ajudando a construir aquele conhecimento, cada um acrescentando alguma coisa nova, algum elemento bacana, para que aquele conhecimento seja construído de forma mais eficaz, né? De forma mais eficaz possível, né? Então, esse é um conceito abertíssimo de sala de aula invertida e eu gostaria que vocês pesquisassem sobre. Será que vocês, como alunos, lembrando, voltando aí no tempo, aos mais velhos, voltando muito, hein, no tempo, no ensino fundamental de vocês, será que vocês tiveram essa possibilidade de métodos ativos? Será que vocês construíram o seu conhecimento de alguma forma? Ou foram mais aulas tradicionais, expositivas, em que o professor estava lá depositando o conhecimento deles na cabecinha de vocês, assim, bem muito, abrindo ela e colocando o conhecimento? Será que foi assim? Sim. Tem uma música que eu queria deixar para vocês depois, do Pink Floyd, que fala mais ou menos sobre isso. Eu acho bem bacaninha.
Depois eu passo para vocês no grupo também, tá? Então vamos lá. Agora sim, falando no jogo, trazendo para vocês os benefícios do jogo para a saúde. Vamos lá. Primeiro, vida social. Vocês têm vida social, gente? A minha tá um pouquinho conturbada. Bom, a vida social é um processo que pode ser aprendido. Estamos falando de jogos, saúde e tentando trazer isso para o ensino fundamental, tá? A vida social é um processo que pode ser aprendido. Com os jogos, a gente aprende a viver em sociedade. Vocês sabiam disso? Os jogos ajudam a simular situações da vida adulta. Por isso é tão importante que existam esse tipo de jogos. Eu estava lendo sobre um jogo bacana, porque quando a gente pensa assim em jogo, a gente já imagina o quê? A gamificação, aqueles jogos tecnológicos, né? Aqueles jogos de videogame, esse tipo de coisa. Pode ser usado? Pode sim. Mas também pode ser usado aqueles jogos tabuleiro, qualquer jogo que você imaginar, a gente pode trazer com uma intenção pedagógica, né? Com objetivos claros e definidos, né? Com muita pesquisa, a gente traz esse jogo para a sala de aula e acaba assim conseguindo com que o aluno, através do jogo, construa o seu conhecimento, tá? Que ele aprenda de forma mais significativa. E eu estava vendo sobre uns jogos na disciplina de História, na disciplina de Geografia, que deram certo e que as turmas que utilizaram jogos, elas se saíram melhor do que as turmas que estavam naquele ensino menos dinâmico, naquele ensino tradicional, baseado na exposição e só no que o professor estava passando, assim, aquela via de mão dupla que deve ser a educação, tá? Então, voltando, os jogos ajudam a simular situações da vida adulta ou situações futuras. Os jogos desenvolvem inteligência social e produzem empatia. Gente, eu adoro essa palavra, inclusive eu falei sobre essa palavra hoje já em outro vídeo, para outro estágio, e essa palavra é maravilhosa. Aposto que todos vocês sabem o que é empatia, mas não custa dizer porque eu adoro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Nossa, eu tenho empatia pela situação de fulano. Se colocar no lugar de outra pessoa acaba sendo a melhor coisa que você pode fazer pela vida em sociedade. Como eu já falei, a gente está vivendo um momento delicado, um momento de pandemia, né? Logo no início, onde todo mundo dizia fique em casa e quem puder fique em casa, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não poderiam de jeito nenhum fazer isso, que iriam morrer de fome, né? Mas falando sobre as pessoas que poderiam ficar em casa e não ficaram e foram se contaminar por aí em viagens, passeios, né, aglomerações desnecessárias, e essas pessoas, elas realmente não tiveram empatia com ninguém, principalmente com aquelas pessoas que são grupo de risco, né? Então, se você conseguir trabalhar a empatia com as pessoas, com as crianças, eu acredito mesmo numa mudança nas gerações futuras, né? Quando a gente pratica a empatia, a gente pensa no outro, a gente cria o respeito, né, pelo outro, a gente entende o mundo como um coletivo, né? Deixando esse egoísmo de lado e pensando mais no próximo, né? Então vamos lá. Raciocínio. Os jogos, até os mais simples, tá? Não tô falando daquelas coisas elaboradíssimas, não. Tô falando de simplicidade mesmo. Sabe, simplicidade, eu vou procurar trazer para vocês uma amarelinha diferente,
que você bota um quadradinho aqui e mais outros quadradinhos aqui e fica uma pessoa em frente à outra. Aí essa pessoa aqui pula assim, assim e assim. E essa pessoa tem que reproduzir do mesmo jeito que a outra pessoa fez. Isso, por mais simples que seja, você está trabalhando o seu raciocínio, a sua memória, né? E é legal, é muito importante isso para as crianças. Olha só, aí ele dá um exemplo aqui assim, até os mais simples, como o conhecido quebra-cabeça. Quer mais simples que esse? Não tem, né? Exigem raciocínio. Quebra-cabeça exige, né? Raciocínio, memória. Os jogos de tabuleiro, como eu falei pra vocês, já como xadrez e dama, já exigem estratégia, né? Um jogo de xadrez, eu não sou muito boa no jogo de xadrez, me falta estratégia, mas tudo bem, talvez vocês sejam bons, né? Vamos comentar no grupo se vocês são bons aí, são estratégicos, maquiavélicos. Cada vez que você joga, aprimora a sua habilidade. Então, quanto mais você joga, mais você vai aprimorando as suas habilidades estratégicas, lógicas, né? Importante. Vocês estão ouvindo esse carro de som? Espero que não. Agilidade. Legal. Eu espero que seja mesmo um carro de som e não um vizinho fazendo uma festa. Agilidade. Jogos em equipe que envolvem bola melhoram nossa agilidade. É muito importante. Quando eu fazia o fundamental e tinha aqueles jogos que precisavam de nossas habilidades com a bola, né? Nossa, era difícil pra mim, viu? Difícil, eu era muito ruim queimada. Eu não sou muito ágil também, né? Sou boa pra esportes. Mas é muito importante esses jogos que envolvem bola, né? Pra nossa agilidade. E o relaxamento? Quem gosta de relaxar? Relaxamento. Os jogos são uma boa forma de entretenimento e aliviam o estresse. Legal. Inclusive, quem tem filhos, né, sobrinhos, e é responsável por alguma criança, primos também, tá? Os adultos podem jogar com as crianças. Podem jogar entre amigos e desenvolver habilidades importantes até para o mercado de trabalho, tá vendo, gente? Durante uma partida, podemos observar e aprender com o outro enquanto ele traça suas estratégias para vencer. Uma boa opção para as séries. E a coordenação motora, muito importante para as crianças, muito, muito importante mesmo. Muitos jogos incluem o manuseio de peças, encaixes e desafios de equilíbrio e, portanto, desenvolve a coordenação motora tanto em criança quanto em idosos. Não é interessante, né? Esses benefícios dos jogos, então a gente percebe que não são só benefícios cognitivos, né? São benefícios para a saúde mesmo, né? Como é o motor. E é muito interessante que esses jogos adentrem as salas de aula. Essas metodologias ativas adentrem as salas de aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do verdadeiro e falso que eu fiz e eu mandei pra vocês. Espero que tenham acertado as questões. Se não acertou, não tem problema. E até a próxima.